Olá, meus queridos, é um prazer imenso estar com vocês aqui nessa nossa aula, no nosso curso de arcanos menores. Sem nenhum tipo de enrolação, vamos direto para o conteúdo. Antes, só uma coisinha que eu gosto de falar para vocês. Pega sim um caderno, um lápis, uma caneta, para você fazer suas anotações, porque o conteúdo das nossas aulas costuma ser denso. Eu reestruturei esse curso para que ele seja bem mais didático, mais fluido, mas ainda assim, para quem nunca teve contato ou para quem teve pouco contato, o conteúdo é bem denso e é legal que você faça anotações da maneira que você entende. Vamos lá então? Preparem-se, concentrem-se, vamos lá descobrir como é que funciona a estrutura do tarô, tá? Nós já temos na plataforma um curso de arcanos maiores. Mas que conversa é essa? O que são arcanos maiores e o que é que são arcanos menores? Veja, o nosso baralho de tarô, o nosso deck de tarô, esse calhamaço enorme aqui de cartas, ele é constituído por 22 arcanos maiores, que são as cartas mais abrangentes, tá bom? Mais lato sensu, que são aquelas que todo mundo está acostumado a ouvir: a roda da fortuna, a força, o julgamento, o mago, o louco, a sacerdotisa, o eremita, o carro, entre outras. São 22 cartas que constituem os arcanos maiores. Além disso, nós temos as outras cartas que fazem um tarô completo, que são os arcanos menores. Eles possuem uma estrutura completamente diferente. Inclusive, é possível fazer leituras de tarô somente com os arcanos maiores, somente com os arcanos menores e agregando tudo para uma leitura bem completa, tá certo? No total, então, o tarô possui 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os arcanos menores são bem diferentes dos maiores, pois eles tratam de assuntos um pouco menores, por isso arcanos menores, assuntos mais diretos e práticos, e eles estão divididos em uma estrutura. Eles estão agrupados. Primeiramente, eles estão agrupados em 4 grupos. Esses grupos são os naipes, os mesmos naipes do baralho tradicional, do baralho de jogo. Sabe aquele que a gente joga truco, cacheta, pôquer e etc? Então, os 4 naipes dos arcanos menores são ouro, copas, espadas e paus. A princípio, classicamente, tradicionalmente, eles carregam esse mesmo nome e nada muda. Entretanto, como o tarô é algo místico, esotérico, espiritual, cabalístico, os nomes desses naipes se alteram um pouquinho de acordo com o seu autor, com o seu criador, com a cultura que aquele baralho está inserido, tá? Por exemplo, o naipe de ouros pode ser chamado também de naipe de pentáculos, naipe de terra, entre outros nomes muito criativos que existem em alguns tarôs. Mas a princípio, tradicionalmente, o nome dos 4 naipes é este mesmo. Cada naipe está ligado a um elemento da natureza, a um corpo sutil e outros atributos que a gente vai falar na aula exclusiva dos naipes, ok? Mas o legal por enquanto é conhecer cada naipe e as cartas que os compõem. Então, eu trouxe para vocês aqui 4 cartas dos naipes que eu disse, só para que vocês vejam a simbologia. Vejam, o naipe de ouro, por exemplo, está representado geralmente por uma moeda ou por um pentagrama. O naipe de ouro. Na sequência, o naipe de copas geralmente está associado a um copo mesmo, uma taça ou um coração. O naipe de espadas, em geral, vem a própria espada. Não se altera muito. E o naipe de paus geralmente possui gravetos, bastões, varinhas mágicas, paus mesmo, estacas, ok? Bom, cada naipe possui cartas do As ao 10,
que são 10 cartas na contagem normal. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em cada naipe. Ou seja, temos Ás de paus, Ás de ouro, Ás de copas, Ás de espadas. 2 de paus, 2 de copas, 2 de ouros, 2 de espadas. Cada um dos números em todos os naipes. Além dos números, temos ainda mais 4 cartas, que são as cartas da corte, das figuras da corte. Em tradição, em princípio, na maneira clássica, são o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Entretanto, vale aqui o parágrafo, vale aqui um parênteses, vale aqui um adendo. Em alguns tarôs, de acordo com o seu criador, de acordo com o contexto, com a escola em que ele estava, com o seu conteúdo oculto, esses nomes mudam um pouco. Alguns tarôs trazem, por exemplo, a princesa, trazem o herói, ou entre outros nomes por aí, a dama, tá? Que não estão na nomenclatura clássica. Isso quer dizer que o tarô está errado? Não está. Existem contextos diferentes, existem usos diferentes. Aqui no curso eu vou falar para vocês o clássico, o básico, a origem. Entretanto, vocês podem trombar com decks que estejam diferentes. Então, se você for fazer uso do tarô, se você tiver uma prática como, tarólogo, taróloga, oraculista, vale lembrar que é bom que você compre um baralho que seja para iniciante, que vá de acordo com a sua realidade, com aquilo que você enxerga nas cartas, ok? Então aprenda aqui como é a forma clássica e depois você passa para uma vertente que fale com a sua realidade. Quanto mais você usar o tarô, mais você vai ver que tem necessidades exclusivas e próprias que são só suas, tá bom? Então é isso. A estrutura é essa, tá? 4 grandes grupos divididos pelos naipes. Cada naipe possui do As ao 10. E depois nós temos 4 cartas da corte. Ou seja, cada um dos naipes possui 14 cartas. Correto? Ficou bem claro isso para vocês? Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos das cartas para que vocês vão se familiarizando com isso, tá? Por exemplo, as cartas que eu já deixei separadas aqui. Eu vou mostrar as cartas aleatoriamente, tá? Só para que vocês conheçam. Durante as outras aulas, a gente vai conhecendo todas elas. Na próxima aula, eu vou falar sobre cada naipe, o que o naipe representa, qual é a diferença de um naipe para o outro, tá? E nas outras aulas, eu vou falar sempre a cada 4 cartas de um determinado naipe. Por exemplo, a primeira aula dos naipes será a aula dos ases. Então, falaremos do Ás de ouro, Ás de paus, Ás de copas e Ás de espadas, tudo na mesma aula. Por quê? O significado de cada número, de cada figura, é parecido, embora o naipe se altere. Então é mais fácil você saber o que significa o número, e aí você correlaciona com o naipe para que você guarde aquela informação. Ao passo que em outros cursos que eu vejo, até mesmo numa outra estrutura antiga de curso que eu trouxe por aqui, tudo era ensinado de uma outra maneira muito mais longa, maçante e corrida. Eu resolvi adotar essa estrutura para ficar muito mais fácil para quem está assistindo. Então vamos dar uma olhada em algumas cartas aqui, ó. Por exemplo, essa é uma das minhas cartas favoritas do naipe de paus. Esse é o 6 de paus. Vejam, nós temos aqui nesse deck bem clássico, bem tradicional, o naipe representado aqui com um graveto do 6 de paus. E temos o número 6 aqui, tá? Existem decks de tarô onde não há a imagem, tá? Por exemplo, teríamos 6 gravetinhos de paus aqui representados. Mas eu acredito que isso dificulta um pouco a leitura. Porém, isso existe, tá? Vamos ver mais cartas aqui. Esta, por exemplo, é a rainha de paus. Vejam, o naipe costuma aparecer dentro da imagem. Olha o bastão aqui com ela. Aqui temos paus e aqui a coroa representando que é a rainha. Mais cartas. Esta é a rainha de ouro.
Vejam os símbolos. A moeda lá embaixo representando o ouro, a coroa lá em cima representando a rainha. Vejam o cavaleiro de ouro. Nitidamente um cavaleiro com o seu cavalo. O símbolo do cavalinho lá em cima representando um cavaleiro. A moeda ali embaixo representando o ouro. Este é o 8 de ouro. Vejam. O 8 lá em cima, o ouro aqui embaixo. A figura que diz mais ou menos qual é o conteúdo dessa carta. Certo? Correto? O que mais? 4 de ouro. Esta é a rainha de espada. Vocês percebem que alguns elementos são comuns entre as cartas? As 3 rainhas que vimos estão todas no trono, vestidas como rainhas. Aparece a coroa em cima representando a rainha. Aparece o naipe embaixo. Elas estão segurando o objeto que representa o naipe. Esta, como é a rainha de espadas, ela está segurando o objeto. Todas são rainhas, mas todas são diferentes. E ao mesmo tempo, todas são iguais. Essa é basicamente a estrutura dos arcanos menores. A diferença mais importante dos arcanos maiores para os menores é essa da estrutura. Eles estão classificados, agrupados por naipes e têm quantidades. Além disso, eles vão falar de assuntos muito mais diretos. Vamos ver um exemplo aqui de distância entre um arcano maior e um arcano menor. Por exemplo, achei aqui logo de cara a carta de número 1, que é o arcano do mago. Para quem assistiu o nosso curso de arcanos maiores, sabe que o mago vai falar de vários assuntos, mas principalmente sobre a manifestação e sobre aquele que possui as ferramentas para começar a fazer algo. É o número 1, é a iniciativa, é o começo, entre outras dezenas de coisas que o mago fala. Porém, se pegarmos a carta aqui que eu já mostrei para vocês, do 6 de paus, que é uma das minhas favoritas, o 6 de paus vai indicar o quê? O sucesso. Ponto. Podemos falar aqui, sim, de algumas coisas derivadas, de alguns assuntos paralelos, dependendo da mandala que a gente abriu de leitura, do assunto que a gente está falando, da pergunta que foi feita, mas em geral é uma carta que vai falar de positivo, dificilmente será um aspecto negativo, é uma carta que vai falar de triunfo, de vitória, de sucesso, de fama, de notoriedade. É a carta da coroa de louros, certo? Então vejam, um arcano menor é muito mais direto do que um arcano maior. E é por isso que eles têm esses nomes. O arcano maior é chamado assim porque ele tem um significado muito mais amplo. Não é maior em questão de superioridade ou inferioridade. É a amplitude dos assuntos que estão contidos em cada lâmina. Enquanto os arcanos menores são mais diretos. Tem conteúdos menores. Essa é basicamente a diferença entre eles. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre os naipes diretamente, o que cada naipe representa. Espero que tenham gostado dessa introdução. Ficou bem mais curtinho, com muito menos densidade, mas já deu para pegar algumas informações. Foi um grande prazer estar com vocês aqui, espero que assistam o curso todo. Só tenho que agradecer quem nos acompanha. Gratidão!